e eles partiram para a guerra. O olhar triste de suas mães, esposas e filhos na estação de trem dizia tudo. Sabiam que algo ruim aconteceria nos próximos dias. Não havia flores, nem bandeiras, nem discursos de honra, menos só o cheiro forte de óleo diesel, o metal velho dos vagões e o som seco dos tambores batendo ao longe. Eles diziam que era o vento nas encostas das montanhas, mas no fundo, todo mundo sabia. Eram presságios. O 9º Batalhão de Reconhecimento não era feito de heróis. Era um grupo de homens jogados ao esquecimento. Soldados condenados a cumprir uma última missão que ninguém mais quis aceitar. Eram os últimos na fila, os esquecidos, os dispensáveis. O trem partiu com um lamento de ferro arrastando consigo 137 homens e um silêncio maior do que qualquer bomba. Eles sabiam pouco da missão. Sabiam apenas que seguiriam para o Vale de Arcar, uma região onde nenhum pelotão havia voltado. Diziam que lá os tambores batiam dia e noite, sem parar, que os sons vinham de dentro da terra, que a floresta andava, que o tempo congelava. Histórias que os oficiais chamavam de tolice menos, mas que ninguém ousava negar. A cada quilômetro percorrido, o mundo lá fora ia desaparecendo. Os celulares perderam sinal. Os rádios silenciaram. E os restou apenas o trem, o trilho, o ranger dos parafusos e o bater cadenciado dos tambores de ferro. Cada homem levava consigo um pequeno inferno pessoal. Alguns carregavam cartas escritas às pressas, outros fotografias dobradas e rasgadas. E havia aqueles que levavam nada além do peso de estarem vivos. O recruta Santiago, com seus 19 anos, mascava um pedaço de papel onde havia escrito o nome da irmã, para lembrar porque o luto, disse. Já o sargento Valmir, veterano de 3 guerras, apenas olhava o horizonte com os olhos de quem já viu tudo, menos paz. A cada batida dos tambores, um pensamento se repetia: Astorisque será que o volto. Mas ninguém dizia isso em voz alta. Soldado não chora, diziam. Só que naquele trem, a verdade é que todos já estavam chorando por dentro. A última cidade desapareceu pela janela. A floresta se adensava. A névoa ficou mais espessa. Era como se o tempo tivesse parado. E então, como se seguisse um roteiro invisível, os tambores silenciaram por um instante. Um único instante. E foi ali que todos souberam. A guerra não estava à frente. Já tinha começado. Ao desembarcarem na base improvisada do Posto Zero, fincada no sopé das montanhas de Arcar, os soldados se depararam com o que restava de um antigo posto de mineração, tomado por ferrugem e abandono. Os barracões, corroídos pelo tempo, rangiam mesmo sem vento. Havia marcas estranhas nas paredes, como arranhões de garras ou inscrições antigas, impossíveis de identificar. O ar era pesado, denso como fumaça, e havia um cheiro persistente de metal queimado, embora não houvesse fogo. No rádio, os oficiais superiores davam ordens secas, mas nem mesmo os tenentes sabiam o que estavam enfrentando ali. A verdade é que o 9º Batalhão fora deixado ali, sem planos de resgate. Não havia rota de fuga, não havia suprimentos extras, apenas mapas antigos, bússolas falhando e um estranho tamborilar que voltava a soar à noite, vindo do coração das montanhas. Na primeira madrugada, o soldado Firmino desapareceu estava do guarda. Um barulho metálico, como correntes sendo arrastadas, acordou parte do batalhão, mas ninguém viu nada. Apenas pegadas indo em direção à floresta, menos e um rastro fundo no solo, como se algo tivesse sido arrastado. Na manhã seguinte encontraram seu capacete preso em uma árvore, a mais de 5 metros do chão. Nenhuma explicação, nenhum vestígio de luta,
apenas o silêncio. Os soldados se entreolhavam, tentando sufocar o pânico que se espalhava feito. Febre, o capitão Otacílio tentou manter a ordem. Mandou cavar trincheiras, reforçar os perímetros e designou duplas para patrulhar a área. Mas todos sabiam. Aquilo não era uma operação comum. Eles estavam cercados por algo que não compreendiam. Algo que os observava e esperava. Ao entardecer, os tambores voltaram mais próximos, mais fortes. Petite batida, ocho tremia. Levemente, como se um coração gigantesco pulsasse sob a terra. Alguns diziam que eram ecos de antigas guerras. Outros juravam que havia algo mecânico vivendo nas profundezas. Mas uma coisa era certa. Os sons vinham, em ritmo, como se algo os estivesse guiando. Um código, uma chamada, um ritual. O medo, que antes era disfarçado por piadas e bravatas, agora era visível nos olhos de cada homem. O recruta Santiago vomitou na mata. Um dos operadores de rádio teve um colapso nervoso. E o sargento Valmir, pela primeira vez, fez algo que jamais se esperava de um líder. Rezou em voz alta. Eles estavam dentro da boca do vale, e os tambores não estavam mais longe, estavam ao redor. Na terceira noite, os tambores cessaram, mas o silêncio que veio em seguida foi ainda mais insuportável. Era como se algo tivesse prendido a respiração da floresta inteira. Então começaram os sussurros. Primeiro baixos, quase inaudíveis. Frases entrecortadas em línguas esquecidas. Vozes metálicas que ecoavam dentro da mente e não no ar. Os soldados começaram a relatar visões, vultos entre as árvores. Rostos conhecidos piscando por um segundo e depois sumindo na neblina. Santiago acordou gritando, dizendo ter visto a irmã caminhando descalça entre os arbustos. Outro jurou que viu sua esposa morta pedindo socorro na beira do rio. Mas quando correram até lá, tudo o que encontraram foi uma corrente de água escura e a sombra de algo se movendo sob a superfície. O capitão Otacílio, cada vez mais instável, começou a anotar tudo o que via em um pequeno caderno. Ele dizia que aquilo era uma forma de comunicação, um quebra-cabeça antigo, mas ninguém sabia se ele estava certo ou apenas perdendo. A razão foi quando escavaram o solo. Estavam reforçando uma trincheira ao leste do acampamento, quando o cabo Miguel atingiu algo duro com a pá. Não era rocha, era ferro, ferro polido, liso frio, como gelo, enterrado a poucos centímetros. Ao cavarem mais, revelaram parte de uma estrutura cilíndrica, semelhante a um tambor, mas com símbolos gravados, todos em alto relevo, girando lentamente sozinhos. Aquilo parecia uma máquina, uma antiga, viva, adormecida talvez. O solo tremia em intervalos precisos, como batimentos. E o mais perturbador, a cada toque, os soldados sentiam um leve formigamento nos dentes, como se o som não fosse apenas ouvido, mas sentido nos ossos. Valmir ordenou que parassem. Mandou cobrir tudo de novo, mas já era tarde. A coisa havia sido acordada. Naquela mesma madrugada, 3 soldados enlouqueceram. Um deles arrancou os próprios olhos com uma baioneta, dizendo que não queria mais ver o que estava por vir. Outro tentou incendiar o galpão de munições, repetindo que aquilo não devia sair dali. O terceiro apenas riu, um riso seco, contínuo, como se estivesse ouvindo piadas de outro mundo. Foram contidos, amarrados, isolados, mas assim os tambores voltaram a bater, mais rápido agora, mais urgentes, como se o tempo estivesse acabando, como se algo estivesse despertando. Calm, foam. Ao amanhecer,
O capitão Duarte ordenou a evacuação parcial. O comando já não respondia. As comunicações estavam mudas e os suprimentos haviam se reduzido a migalhas. Eles planejavam seguir por uma trilha antiga ao norte, apontada por um velho mapa desbotado, mas a floresta parecia outra. Trilhas desapareciam. Árvores se moviam. A bússola girava sem parar. Avançaram em fila única, olhos atentos, dedos tensos no gatilho. Mas a marcha virou labirinto. Passaram 2 horas seguindo uma clareira que mais tarde descobriram ser a mesma do ponto de partida. Ninguém dizia nada menos. O medo havia enraizado na alma de cada um, e os tambores não paravam. Tinham ritmo, como um coração prestes a explodir, como se estivessem sendo caçados. Foi nesse clima que Santiago se perdeu. Ninguém viu como, ninguém ouviu gritos. Quando deram falta, o garoto já havia sumido na névoa como um pensamento esquecido. Valmir, que parecia imune a tudo, foi o único a pedir que o procurassem. Duarte recusou. Disse que qualquer tentativa seria suicídio. Mas na noite seguinte, Valmir sumiu também. Sua cama estava intacta, fuzel ao lado, botas na posição. Apenas ele havia sumido, e junto com ele, seus sussurros constantes sobre o batimento da terra, como ele chamava, o som dos tambores. Um soldado disse que viu Valmir caminhando no meio da mata, sorrindo. Outro jurou que ouviu seu nome sussurrado em voz familiar logo antes de adormecer. No 3º dia, começaram a sangrar pelos ouvidos. Não todos, mas o suficiente para alarmar os outros. Um médico tentou examinar um dos afetados, mas o sangue parecia pulsar, vivo, como se fugisse ao toque. A floresta, antes apenas densa, agora gemia. Troncos estalava mesmo sem vento. Galhos pareciam fechar caminhos por vontade própria. E o céu? O céu começou a escurecer mesmo ao meio-dia. Uma noite falsa tomava conta do dia. Ninguém mais sabia que horas eram. Um relógio quebrou sozinho. Outro girava em reverso. O tempo, como soldados, parecia perdido. No acampamento, os olhos estavam sempre vermelhos. Poucos dormiam. Quando alguém dormia, sonhava com trincheiras de carne, tambores que sangravam, vozes de mães chamando os filhos. Um soldado disparou contra a própria sombra, jurando que ela se mexia. Outro esfaqueou a própria perna, só para ter certeza de que ainda era ele. O medo já não era mais medo, era uma presença, um ser, invisível, mais denso. E os tambores, agora, tocavam como lamento, como se soubessem que o fim havia começado. Foi quando começaram a cavar de novo. Não por ordem, mas por impulso. O soldado Darlan, um rapaz quieto de cabelos loiros e olhos fundos, acordou no meio da noite, com a sensação de que algo o chamava. Caminhou em silêncio, pá e mãos, até o limite do acampamento, onde a terra era mais escura, mais úmida, e começou a escavar, como se cada movimento já estivesse escrito em sua mente. Quando outros notaram, Darlan já havia feito um buraco de quase 2 metros. E lá, outra vez um metal. Só que agora não era cilíndrico. Era uma porta. Uma escotilha ovalada com marcas idênticas, as do primeiro tambor, mas esta vibrava. Emitia um som grave, constante, como um coração prestes a acordar. Ao redor, o solo parecia respirar. O capitão Duarte mandou selar a área. Não queria mais surpresas. Mas os homens estavam divididos. Alguns queriam explodir aquilo. Outros diziam que era uma passagem, que lá embaixo havia respostas. Amvelho. Sargento disse que os tambores eram chamados de os corredores de ferro numa lenda antiga contada por seu avô, um desertor da Primeira Guerra Civil. Diziam que eram armas, diziam que eram deuses, diziam que estavam esperando e que o som parasse, ou que estivesse lá dentro despertaria na noite seguinte. Os tambores pararam.
Por 8 minutos e 23 segundos, o silêncio se espalhou como um gás tóxico. Ninguém falou, ninguém se moveu. Até os insetos sumiram. O mundo parecia suspenso, imóvel, congelado no tempo. Alguns choraram sem saber por quê. Um rádio chiou, sem energia. E então, do buraco, veio o som. Não um som comum. Era uma melodia grave, lenta, em cadência perfeita. Parecia feita de vozes humanas, mas misturada a metais arranhando. Era como se uma orquestra de mortos estivesse tocando uma marcha fúnebre. Não era agressiva menos, era solene. Como se pedisse respeito. Como se estivesse anunciando a chegada de algo muito antigo. Duarte tentou ordenar a evacuação total, mas o mapa já não fazia sentido. A bússola estava morta. O JEP girava em círculos. Ninguém sabia mais onde estavam. E então, uma nova linha apareceu no chão, como uma rachadura menos uma linha perfeita, reta, que se estendia a partir da escotilha e seguia pela floresta. A terra se partia, centímetro por centímetro, com precisão assustadora. E dela subia um vapor denso, branco, que trazia consigo o cheiro de ferro queimado. Era como se o subsolo inteiro estivesse se abrindo, como se os tambores fossem apenas o anúncio, o prenúncio de um nascimento, e o batimento voltou, mais forte. Mace Putt, o engenheiro de campo Tenant Ravel, foi o primeiro a tocar a escotilha, contra todas as ordens. Colocou a palma da mão sobre o metal pulsante, como se quisesse sentir o que havia do outro lado. Sua expressão mudou no mesmo instante. Os olhos se reviraram, a pele empalideceu, e ele caiu de joelhos murmurando números. Longas sequências de códigos binários, fórmulas, datas. Alguém gravou parte do que ele disse. 12 de março de 1871, 4 de setembro de 1914, 6 de agosto de 1945. Depois, silêncio. Ele não lembrava de nada. Apenas dizia que a máquina estava viva e que eles haviam chegado tarde demais. Tarde. Demais para quê? Ninguém sabia. Mas os rostos diziam tudo. O medo já não era mais um sentimento, era uma sentença. No dia seguinte, parte do solo ao redor da escotilha desmoronou, revelando o topo de uma estrutura imensa. Era como se o tambor fosse só a ponta de uma engrenagem colossal. Abaixo dela, viam-se corredores de metal entrelaçados, como veias ou raízes de ferro, e dentro deles havia movimento. Algo pulsava ali embaixo, não com violência, mas com regularidade, como se o próprio chão tivesse um coração. Duarte mandou bloquear o acesso, mas ninguém mais obedecia. Alguns soldados estavam em transe. Sentavam-se diante da abertura como se estivessem diante de um altar. Outros desenhavam símbolos nas paredes, os mesmos da escotilha, como se já os conhecessem desde sempre. O controle havia escorrido pelos dedos do comando. Santiago reapareceu. Magro, olhos fundos, pele fria como pedra. Ninguém soube de onde veio, apenas o viram parado ao lado da fogueira central. Não dizia uma palavra, mas em sua testa, um símbolo. Havia sido gravado a fogo ou por outra coisa. O mesmo símbolo giratório do tambor. Ou ao houveram isso, 3 soldados se ajoelharam. Outro começou a rir, igual ao que enlouquecera dias antes. Duarte tentou contê-lo, mas foi atacado por 2 dos seus homens. A unidade agora estava dividida entre os que queriam fugir e os que acreditavam que o tambor era uma chance, uma revelação, uma ponte para algo maior. Os que resistiam estavam sendo caçados pelos próprios irmãos de farda. O batalhão estava ruindo por dentro. O céu escureceu de vez naquela noite. Não era mais neblina. Era um vapor escuro que saía das rachaduras no solo e subia lentamente, cobrindo o céu como uma mortalha. As bússolas tremiam sem parar,
e os tambores não batiam mais como antes. Agora falavam. Cada batida trazia uma palavra incompreensível, mas carregada de algo que todos sentiam: culpas antigas e promessas. Promessas de retorno. Na madrugada do 7º dia, as árvores começaram a cair sozinhas, não por vento, nem por explosão, simplesmente tombavam, uma por uma, abrindo um círculo perfeito ao redor da estrutura de ferro. Era como se a floresta estivesse cedendo espaço para algo maior, algo que estava prestes a emergir. O capitão Duarte, com o rosto coberto de fuligem e os olhos marejados, reuniu os poucos homens ainda lúcidos. Eram 11 de 137, o restante, perdidos, loucos, ausentes. Muitos haviam desaparecido sem deixar rastros. Outros se entregaram ao tambor, dormindo a seu lado, como crianças junto ao peito da mãe. E havia os que estavam ali, mas não eram mais os mesmos, menos corpos que respiravam, mas com olhos vazios. Vazeus de Meio Duarte armou um plano: destruir o tambor. Usaria as cargas de demolição restantes para tentar romper a estrutura. Seja o que for isso, não é da nossa guerra, disse ele. Mas Ravel se opôs. Disse que aquilo não devia ser destruído, e sim compreendido. Vocês não veem? Não é uma arma. É um pedido de socorro. É um eco antigo. Como se o tempo inteiro gritasse por alguém. Houve discussão. Alguns queriam fugir, outros morrer com honra. O soldado Rubens, o mais jovem entre eles, começou a chorar, dizendo que sonhava todas as noites com sua mãe. Mas ela não estava em casa menos. Ela estava dentro do tambor, pedindo ajuda. Mesmo assim, colocaram as cargas. Duarte pessoalmente ativou o detonador. Um estalo seco, uma luz breve, e então, nada. O tambor permaneceu intacto, sem arranhões. As cargas derreteram como manteiga. O chão tremeu, sim, mas não por causa da explosão. Tremeu como quem acorda, como quem se levanta, depois de séculos dormindo. E a escotilha se abriu, sozinha, sem som, sem alarde. Apenas girou lentamente, até revelar um vazio profundo, negro como carvão. De lá, subiu um calor seco, como o sopro de algo muito antigo. E o som retornou, agora nítido, uma voz, baixa, masculina, em tom de lamento. Ela dizia um nome impossível de entender, mas cada um dos presentes o ouviu de forma diferente. Duarte ouviu o nome da filha, Rubens, o da mãe, Ravel, o de um irmão morto na infância. Era como se o tambor conhecesse cada um deles, como se os chamasse de volta para dentro de algo que eles sequer lembravam ter saído, uma origem esquecida ou um destino selado. E ali, diante do buraco, ninguém ousou se mover. Duarte foi o primeiro a se afastar. Passou a arma para Rubens e deu 2 passos para trás. Disse que aquele buraco não era apenas físico, ira espiritual. Era como se ele mesmo estivesse ali dentro, desde sempre, esperando por ele. Chen resistiu, apertou os olhos, mordeu os lábios até sangrar. Mas no fundo, ele sabia, havia algo lá dentro que o conhecia, algo que sabia de suas dores, suas falhas, suas mortes. Porque sim, Duarte carregava mortes. O irmão que ele deixara para trás na infância, a mulher que ele não conseguiu salvar em um ataque aéreo, o soldado que ele mandou avançar sozinho em uma emboscada. Todos esses rostos, todas essas vozes estavam agora ali, dentro do tambor, e chamavam por ele. Rubens tentou impedi-lo, mas Duarte sorriu. Pela primeira vez em dias, você ainda é novo. Ainda pode esquecer. E então, sem hesitar, desceu, um passo de cada vez. Escuro, silêncio, e depois sumiu.
como se tivesse sido absorvido pela própria terra. Não houve som, nem grito, nem explosão, apenas ausência. E a escotilha permaneceu aberta, esperando. Um a um, outros seguiram, chorando, outros rindo, outros em completo transe, todos guiados por vozes que ninguém mais ouvia. Quando restaram apenas 3, Rubens, o sargento Lima e a enfermeira Turiza, houve um momento de lucidez, um instante de sanidade. Devemos sair, disse Turiza, mas já era tarde. As trilhas estavam cobertas por uma névoa escura que queimava a pele. A floresta havia se fechado novamente, como se estivesse protegendo o tambor. A única saída agora era o próprio buraco, o próprio inferno, ou o próprio útero, porque sim, havia algo maternal naquela coisa toda, algo que oferecia consolo ao mesmo tempo em que destruía. O rádio chiou de novo. Turiza tentou contato com qualquer base, mas a voz que respondeu não era humana, era grave, metálica, com tons que vibravam no estômago. Encerramento iniciado, disse a voz, elemento reconhecido, unidade absorvida, tempo restaurado. E então, silêncio. Rubens começou a rir, alto, quase infantil. Disse que lembrava de tudo agora, que antes de nascer, ele já tinha estado ali, que aquele tambor era um túmulo, uma casa, que ele não tinha medo, menos apenas saudade. Turiza caiu de joelhos. Sargento Lima apenas encarava o buraco, como quem reconhece um velho amigo. Nenhum dos 3 discutiu, nenhum implorou, apenas caminharam, lado a lado, para dentro da escotilha. O tambor os acolheu. O chão se fechou como se nunca tivesse sido aberto, e o som cessou. E pela primeira vez desde o início, a floresta dormiu. 3 semanas depois, a base de comando de Krasvik detectou um silêncio anômalo. Vindo da região de Rukave, os satélites mostravam uma clareira onde antes havia uma densa floresta. Nenhum sinal térmico, nenhuma frequência de rádio. Uma Orsancha, uma cratera circular de solo perfeitamente liso, sem marcas de explosão, sem vegetação, sem vida. Enviaram um drone, depois outro. Ambos sumiram, sem sinal, sem imagem, sem retorno. O comando decidiu então enviar uma equipe de reconhecimento. 12 homens altamente treinados, liderados pela capitã Zora, veterana de guerra e sobrevivente de 3 missões de recuperação em zonas contaminadas. Eles chegaram no 10º dia, após o último sinal humano. Tudo parecia em paz. O solo firme, o ar denso, mas respirável. A floresta ao redor havia se regenerado de forma anormalmente rápida, como se décadas tivessem passado em poucos dias. Mas o centro da clareira era diferente. Uma sense-count. Repulsa tomava conta dos soldados à medida que se aproximavam do círculo. A capitã Zora relatou em áudio. Há uma pressão constante sobre o peito, como se o ar estivesse pesando. Então encontraram o primeiro objeto, um pedaço de metal escuro, circular, coberto de símbolos. Iolodudili, um rádio militar. Ainda funcionando. Zora acionou o dispositivo. Uma voz respondeu. Não era um homem, nem uma mulher. Era múltipla, sobreposta, como centenas de pessoas falando ao mesmo tempo, em diferentes idiomas, mas com um único tom, lamento e esperança. A mensagem era clara, embora impossível. Nós voltamos. Somos os filhos do tambor. Ciclo está. Antes que pudessem responder, o rádio explodiu em chamas azuis. Não queimou nada, apenas desapareceu, como se nunca tivesse existido. O metal no chão começou a vibrar. A equipe recuou. 3 homens começaram a sangrar pelos ouvidos. 2 desmaiaram. Um riu até morder a própria língua. Zora
ordenou evacuação imediata. Mas quando olharam para trás, não havia mais caminho. A trilha havia sumido. O mundo havia mudado em silêncio. E então eles ouviram, não com os ouvidos menos com o sangue, o som dos tambores. Lento, rítmico, vivo. A capitã Zora olhou para o céu e viu um risco negro, vertical, cortando as nuvens, como se o próprio tempo tivesse rachado, e de dentro dele, algo sem marrear. O último registro da missão Krasvik foi uma transmissão de vídeo, com menos de 20 segundos. A imagem tremia, turva, como se a própria luz se recusasse a registrar o que via. Ao fundo, uma figura surgiu da fenda no céu. Não tinha forma definida, como fumaça moldando rostos, braços, colunas, memórias. Não era um ser, era um conjunto de lembranças vivas, como se o próprio planeta estivesse se lembrando de quem ele foi um dia. E no instante final do vídeo, um som, não um grito, não uma explosão, mas o choro de um bebê, misturado com o som de um tambor, um compasso que batia com exatidão, como um coração. Depois disso, silêncio, nenhum sinal da equipe, nem imagem, nenhum dado. O governo declarou a área como instável, imprópria para a entrada. Um campo de silêncio absoluto foi instalado, drones interceptados, jornalistas ameaçados. E assim, a colina 42 foi apagada dos mapas, das conversas, mas não das pessoas, porque em todo o país começaram a surgir relatos, pessoas que ouviam tambores ao dormir, crianças que desenhavam símbolos desconhecidos nas paredes, sonhos recorrentes com escotilhas, florestas, vozes. Alguns começaram a se reunir em silêncio, em cavernas, em igrejas abandonadas, em fábricas antigas. Não havia líderes, apenas o som e o sentimento. Uma saudade que não se sabia de quê. Um chamado vindo de dentro. Como se algo estivesse voltando, não do céu ou do subsolo menos, mas da memória do próprio sangue humano. As autoridades não conseguiram conter, porque não era mais físico, ira, ideológico. Era um trauma coletivo, gravado em alguma camada antiga da espécie. E quando a população de uma cidade inteira, menos mais de 30.000 pessoas, desapareceu numa única noite, sem deixar vestígios, os governos não negaram, apenas silenciaram. Hoje, ainda há quem fale disso, quem ouça os ecos. Que tudo começou com um tambor de ferro em uma colina esquecida. Mas os mais velhos dizem que não começou ali. Que ali foi apenas o primeiro toque, o primeiro batimento, o primeiro aviso. E que o tambor ainda está tocando